Esse extraterrestre simpático é o Golo, protagonista do livro escrito pelo publicitário Gabriel Vogas e pelo ilustrador Tiago Egg. A obra infantil usa o esporte para debater de forma lúdica a inclusão e o respeito às diferenças. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa, o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. Hoje eu converso com o Gabriel Vogas, é escritor, também redator publicitário e, na verdade, a dinâmica do nosso programa hoje está um pouquinho diferente. No primeiro bloco eu vou conversar com o Gabriel, no segundo bloco com o Tiago Egg, que é ilustrador gráfico, tudo isso para falar do livro Golo, que foi um livro feito a partir de uma parceria, não é, Gabriel? Exato. Desde o começo, na verdade, quem propôs a ideia do livro, quem chegou com um rascunho foi o Tiago até, porque muitas vezes as pessoas acham que quem escreve é o autor, mas não, nesse caso foi realmente um trabalho em conjunto desde o começo. Ele chegou com a ideia, a gente desenvolveu juntos. Aí é claro que na hora de desenvolver o texto eu fiquei mais responsável, né? Ele é o ilustrador, mas sempre trocando batendo essa bola aí, né? O que você achou dessa página do texto? Troca isso, troca aquilo. Por que você não faz isso na ilustração? Então foi desde o começo até o fim um trabalho em dupla aí com o Thiago. Conta um pouquinho pra gente sobre o que é o livro. É um livro infantil, super colorido, super bonito. Durante o programa eu vou mostrar um pouquinho das ilustrações, mas conta um pouquinho pra gente sobre o que é a história. A ideia foi trabalhar com o esporte como um elemento de inclusão e trazer também para crianças um caráter bem didático, fugir um pouco da questão do esporte como competição, de alto rendimento. Tem até uma passagem no livro que a gente brinca um pouco com isso, que o esporte, que o futebol, né, que é o esporte que a gente aborda de verdade, aquele que a gente acha o mais puro, é o do jogo entre amigos. E aí o livro aborda isso de uma maneira bem lúdica, né? O Golo é o nome do personagem título, é um alienígena, uma criança alienígena que no planeta dele, que é um planeta que tem seres de todos os tipos, tal, ele não tem o biotipo bom para nenhum esporte. Então ele sofre ele é rejeitado, né? Você é muito baixo para esse jogo, você é muito alto para aquele, a gente faz até essa brincadeira, para um ele é baixo demais, para o outro ele é alto demais. Como se ele não se enquadrasse, Exato, né? Ele não se enquadra, ele vai em busca pelo jogo que todos possam jogar, que é uma das características que as pessoas mais... eu pesquiso futebol há bastante tempo também, é uma das características do futebol que é mais associada a por que ele virou tão popular. Ele não é um esporte que exige muito biotipo para você ser bom, você tem... O Maradona, por exemplo, era gordinho e baixinho, e foi muito bom. O Romário era baixinho. Você tem o Peter Crouch, que tinha mais de 2 metros de altura, e também chegou na seleção inglesa. Então você tem jogadores de todos os tipos, e ainda mais quando você vai para o jogo entre amigos, qualquer um pode jogar. E aí a gente faz esse trabalho, aí vai ter toda uma jornada aí, que ele vai pegar a bicicleta espacial dele, vai de planeta em planeta, até chegar aqui na Terra e encontrar uma turma de crianças que vão apresentar o futebol para ele. E até como eu falei, que todo mundo pode jogar futebol, a gente também traz várias referências há outras formas de futebol. Que a gente pensa muito no futebol, que a gente vê na TV, aí a gente traz todas não, né, porque tem várias, mas algumas modalidades paralímpicas para serem representadas, futebol, outras que também são adaptadas, não estão na Paralimpíada, mas que tem o futebol para amputados, por exemplo, você joga com muleta, futebol com cadeira de rodas motorizada. Então a gente traz tudo isso para mostrar que... E também superfície, né? Você pode jogar futebol na areia, no cimento, na grama, na lama, como tem lá no Amapá, se não me engano, tem o futilama. Então a gente traz... A diversidade do próprio esporte. A diversidade do esporte e também a diversidade das pessoas. É um livro que a gente fez para divertir, mas com esse caráter também de inclusão. Quais outros temas mais ele aborda, assim, o livro, né? Que temas que vocês pensaram para tratar com os leitores, majoritariamente aí as crianças, que podem ser trabalhados a partir da história? Olha, dentro a inclusão, assim, é um tema muito, muito abrangente. Seria o tema central, sim, a gente sim, pode dizer. Mas ele é bem abrangente. Uma parte que a gente trabalha muito, por exemplo, é a questão do gênero, que o livro ele foi escrito antes, foi escrito em 2017, passou no edital da Secult em 2018 e foi publicado ano passado em 2019. Então ele não foi pensado tanto focado na data de lançamento, a gente não tinha certeza do lançamento, mas acabou casando com a Copa do Mundo Feminino ano passado.
e as jogadoras também trazendo a pauta da desigualdade de gênero, como a Rapinoe, que foi eleita a melhor jogadora, trazendo a questão da desigualdade salarial. E só, desculpa te interromper, Gabriel, mas toda a discussão do feminismo também, né, potencializa isso. A Marta também, na chuteira dela, estampou a causa. Então, uma das personagens, tem um grupo de crianças que está jogando, são 2 personagens principais, o João e a Nina, para mostrar justamente essa diversidade, que uma das coisas que a gente aborda é justamente isso, todo mundo pode jogar, menino, menina, o gordinho, a magrinha, o alto, o baixo, mas esse foi um ponto também que a gente quis botar desde o começo, a inclusão das meninas no esporte. Agora você é redator publicitário e esse é o seu primeiro livro, né? Sim. Como é que foi para você trabalhar esse texto e pensar nesse leitor? Como foi essa experiência como escritor? Olha, foi muito boa, muito prazerosa, assim, porque justamente como redator publicitário, nosso dia a dia é escrever o que os outros falam, né? A gente está ali para... a gente tem toda uma técnica para a gente escrever bem, corretamente, em diferentes formas de linguagem, mas sempre na linguagem do outro. Cada cliente nosso, cada empresa tem uma personalidade, tem aquela que é mais descolada, tem aquela que é mais formal. Então, esse foi um trabalho que usou toda a técnica que a gente aprende aí, mas no que eu queria escrever, no que eu queria passar. Então, não era uma encomenda, né? Exato, digamos assim. Exato. Até brinquei com o Thiago esses dias, né? Que ele falou, a gente tá já pensando sempre nos próximos projetos, né? Porque no próximo, de repente, a gente podia conversar com as outras pessoas, ver o que acham antes. Eu falei, cara, mas isso daí eu faço todo dia no meu trabalho, todo dia eu tenho que ter a aprovação dos outros para o que eu escrevo. Óbvio que também é um exagero, né? Você ter opinião alheia, fez parte do projeto também, não que não teve, mas para mostrar assim, o exagero, para mostrar como foi prazeroso, você escrever por você. É a questão do trabalho autoral, né, exato, Gabriel? Essa linha tênue do trabalho autoral, que é o livro, né? O Sim. livro, o espírito dele é um trabalho que é autoral mesmo, né? Sim, então por isso foi muito prazeroso e como eu falei, até já estão pensando aí o que a gente pode fazer para os próximos anos. Né? Tem algum projeto já encaminhado que você possa adiantar para a gente ou está muito ainda no plano das ideias? Está muito ainda para ser formatado, mas eu acho que dá para adiantar que os nossos projetos têm essa pegada de trazer o humor, assuntos sérios para ser trabalhado de maneira leve. Óbvio que não estou aqui para falar, porque todo mundo gosta também da diversão pela diversão. É uma boa finalidade, sim, a diversão pela diversão, o humor pelo humor. Mas você trabalhando com criança, você ter uma pegada um pouco didática sempre é um cuidado a mais. Então, a gente está discutindo que outros temas, a gente trouxe a questão do esporte com inclusão, que entra na questão do gênero, do bullying, que outros temas sérios podem ser trabalhados de maneira leve para a criança. Que também a gente não traz a resposta. Acho que o objetivo também não é esse. Você tem um pai, você tem a escola, mas você trazer, você botar a discussão, você oportunizar o debate, isso, né? Você trazer uma forma de introduzir essa discussão com a criança, eu acho que é algo muito nobre para uma literatura infantil. E o leitor infantil, ele é muito sincero, né? Você falou que o livro foi lançado no segundo semestre de 2019, não sei se vocês ainda tiveram essa percepção, essa resposta do leitor. Vocês já tiveram a oportunidade de ter essa resposta do leitor infantil? Sim, a gente teve, foi uma das contrapartidas no edital da Secult, até é bom falar aí, porque a gente tem que dar agradecer, né? Porque o livro foi viabilizado pela Secult. E aí você tem que botar também quantas partidas sociais, isso que é bacana. Pô, a cultura tem que a serviço da sociedade. A cultura já é um serviço para a sociedade. E aí a Secult tem esse cuidado. Que contrapartida, além do livro, óbvio, que contrapartida você pode dar. E a gente colocou lá fazer sessões de leituras em entidades de apoio à criança aí do governo. Então a gente teve três sessões de leitura com as crianças do Cajum, de Bela Vista, e foi realmente muito legal essa questão da sinceridade. Isso daqui eu não concordei, isso daqui eu não entendi.
Pô, que legal, a gente fez as crianças lerem com a gente, foi um trabalho bem legal. Já que você citou o edital da Secult, o trabalho de vocês não é o primeiro, né, que a gente recebe aqui no Dedo de Prosa, que conseguiu viabilizar a publicação por meio do edital da Secult, mas a gente também muitos outros que conseguem por meio de leis de incentivo que também são municipais, né? Como é que foi a sua experiência com o edital da Secult? Aí eu aproveito para perguntar assim, como é, né, ver a cultura dentro de uma política pública, que não deixa de ser, né, o edital da Secult e outros projetos dentro desse contexto de incentivo à publicação, não deixa de ser uma política pública, né? Uma política pública fundamental. A gente vive um momento de muito questionamento, né, sobre as leis de incentivo à cultura. A Lei Rouanet, inclusive, Lei Rouanet, né, toda essa discussão em torno da Lei Rouanet. Aqui a gente tem a Rubem Braga, por exemplo. Que é do município de Vitória. Sim, exato. Uma sociedade melhor é construída com educação e cultura. As pessoas veem isso como um gasto, quando na verdade deveria ver como investimento. Investimento em educação. A cultura serve para você questionar, para você, como falei, tratar de assuntos difíceis de uma maneira lúdica, você trazer discussões pertinentes para um debate. E aquela questão, a cultura não pode ser só a sua cultura, porque senão você não tem um debate. A cultura tem que ser plural e esses incentivos são fundamentais para construir uma sociedade. A gente coloca aqui no final do livro, lá no finalzinho, uma nota de agradecimento a Secult, ao edital, desejando que esse edital continue, que essas políticas tenham um prosseguimento, porque a gente vê isso como um gasto aqui, mas quando a gente vê toda a cultura de outros países, a gente fica achando que aquilo é a coisa mais linda do mundo. Existe isso porque lá também existe incentivo à cultura. Existe incentivo público nos Estados Unidos à cultura, França, todos os países que a gente admira pela questão do cuidado cultural fazem isso. Então, por que a gente vê isso como algo negativo no Brasil? Na verdade, aquela questão do debate que está muito polarizado hoje. Existem coisas que poderiam melhorar, que não está perfeito, então acaba. Não, se não está perfeito, vamos melhorar. O que pode melhorar? Vamos aprimorar, em vez de ir contra. A gente, ainda mais como produtor, tem que mostrar o valor do nosso trabalho e lutar muito para que isso se mantenha. Acho que a sociedade toda só tem a ganhar com isso. E é o que você falou, Gabriel, não é um gasto, é um investimento, né? É um investimento no nosso futuro, é um investimento no nosso desenvolvimento pessoal, não digo nem o futuro daqui a gerações, no nosso futuro, você como pessoas já somos adultos, mas a gente está sempre evoluindo, a cultura está aí para o nosso enriquecimento pessoal, nosso enriquecimento como sociedade e aí sim para as futuras gerações. Gabriel, adorei o bate-papo. Com você eu vou encerrar nesse primeiro bloco, porque o segundo bloco a gente vai conversar com o Thiago, que foi aí o seu parceiro para escrever esse livro. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. A gente vai fazer um breve intervalo e já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa, hoje conversando um pouquinho sobre o livro Golo, um livro infantil. No primeiro bloco conversei com o Gabriel Vogas e agora eu converso com o Thiago Egg. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu até brinquei no início do programa que a nossa dinâmica está um pouco diferente, né? Porque normalmente eu entrevisto o mesmo escritor, o mesmo autor no primeiro e no segundo bloco. Mas o trabalho de vocês, ele surgiu de uma parceria, então nada mais justo do que conversar com os dois e ter essa perspectiva. Maravilha. O Gabriel, ele trabalhou um pouco mais o texto, né, como ele me falou no primeiro bloco, e você trabalhou um pouco mais na parte de ilustração, né, Isso. Thiago? Conta um pouquinho pra gente, enquanto você fala um pouquinho desse trabalho de ilustração, eu vou mostrando porque é um livro muito colorido, lindo. Como é que foi esse trabalho em conjunto, assim, agora a sua perspectiva de ilustrador? Obrigado pelos elogios. O livro, como o Gabriel já falou muito bem no primeiro bloco, ele fala sobre inclusão e nada mais justo do que incluir diversas cores, né? Deixar o livro muito vivo, muito atraente para que as crianças pudessem se interessar pela leitura, né? Uma das coisas que eu percebo
enfim, com os trabalhos que eu faço, eu também faço trabalhos de história em quadrinho, como é difícil hoje tirar a atenção das crianças de um celular, de uma televisão, enfim, de uma animação, para colocar ela na leitura, né, para poder trazer ela para poder conhecer, né, o livro. Então eu tive esse cuidado de deixar um trabalho bem colorido, né, bem atrativo, lembrando um pouco também o traço de animação, né, para poder deixar a criança também mais próxima, enfim, de uma linguagem que ela já conhece, mas sempre pensando na melhor maneira de ilustrar o texto, né, que o Gabriel escreveu e que a gente juntos desenvolvemos. É porque é um trabalho também que não é totalmente livre, já que você tem um texto, né? Então você tem uma certa limitação ali do texto. Não é bem uma limitação, na verdade a ilustração está ali para complementar. Isso, complementar. Então, existem informações que você consegue assimilar quando você junta o texto junto com o desenho, né? Então, assim, existem páginas que tem detalhes, né, que você só consegue perceber quando você junta as duas coisas, né? Então, acho que a ilustração é muito importante nesse caso, ainda mais para um trabalho dedicado às crianças, né? Que tem todo um cuidado especial, isso, né? Sim. Tiago, esse é o seu primeiro trabalho de publicação de livro? Como autor, sim, né? É o primeiro livro como autor, mas eu já participei de outros trabalhos como ilustrador. Enfim, trabalhei também com histórias em quadrinhos, né? Eu faço histórias em quadrinhos e participo de alguns festivais aí do Brasil, levando meu trabalho já há algum tempo. Eu fiz essa pergunta também para o Gabriel e nada mais justo que perguntar também para você, Tiago. Como é que está o retorno dos leitores mirins aí para suas ilustrações, para esse trabalho? Não sei se você já conseguiu ter essa perspectiva, né, de retorno. Como é que está sendo? O Gabriel lembrou bem da atividade que a gente fez lá no Cajun, né, em Bela Vista, né, que foi muito gratificante, né, foi uma surpresa, né, a gente não sabia o que ia ser aquilo, né, a gente chegou lá meio que sem saber o que fazer, falou, vamos ler para as crianças e vamos ver o que elas respondem. E a resposta foi super positiva, foi super divertido estar ali com elas e apresentar a história e contar essa história para elas. A gente percebeu que é uma coisa que é um pouco incomum na vida delas, né? Elas não têm tanto essa dinâmica de alguém estar lendo uma história para elas, é uma coisa que eu sinto que está se perdendo, né? E ainda mais com essa velocidade tão grande que a gente vive, né? Sim. E algumas delas até tiveram uma certa dificuldade na hora de entender por que vocês estão lendo um livro pra gente, sabe? Por que vocês vieram fazer isso aqui? E a hora que a gente começou a ler, a hora que a gente começou a contar a história, elas ficaram, né, vidradas ali, né, esperando para saber o que ia acontecer e tal. E a gente fez depois uma atividade também muito legal com elas, um workshop, né, de ilustração, mostrando um pouco de como foi o processo de criar, por exemplo, o personagem, como foi o processo de... Porque uma coisa que elas se identificaram muito com essa parte do desenho, né, foi de que elas poderiam criar suas próprias histórias. Foi uma coisa que marcou muito, né, na conversa que a gente teve com elas e tal. E eles perguntavam, né, como vocês criaram essas histórias, como é que vocês criaram o personagem. Então o workshop, junto com a leitura, ajudou a mostrar um pouco mais para elas como foi o processo de criação também do livro, né? E de repente, né, surge aquela fagulha, né, que a gente coloca dentro deles para que um dia, quem sabe, um deles não possa vir a fazer também suas histórias e publicá-las. Né? Isso é muito legal. Isso que você está falando é muito interessante, porque eu acho que a gente tem a visão do escritor como uma pessoa muito distante, né? Sim. Como aquela pessoa que está lá, quietinha, sem ninguém em volta, só escrevendo. E aí quando vocês fazem um trabalho desse, principalmente com o público do livro, que é o público infantil, você desmistifica essa ideia e mostra que eles também, quem sabe, podem ser ilustradores, podem ser escritores, né? Algumas das dúvidas que eles tinham eram essas, né? Assim, como é que eu faço para ser um ilustrador? Como é que eu faço para ser um escritor? Como é que eu posso contar minhas histórias? Então, eram dúvidas bem sinceras, assim, eu achei muito bacana esse contato que a gente teve com as crianças. Mas, assim, fora o projeto, o livro também, eu tive a oportunidade de levar o livro num evento em São Paulo, levei na Comic Con Experience, que aconteceu agora em dezembro, né? É um evento voltado para a cultura pop, enfim, mas tem uma área dedicada a artistas, né? Eu levei o livro
para que pudesse mostrar um pouco do nosso trabalho e tudo mais. E a resposta foi muito bacana também, né? Muita gente se interessou, muita gente veio perguntar, querendo saber mais do que se tratava a história, sobre o que era, né? E por que eu estava levando um livro infantil num lugar que tinha tantos quadrinhos, né? E ao mesmo tempo eu tive essa percepção também de que tinham poucas coisas dedicadas às crianças, né? Num festival tão grande. Então eu falei, eu acho que foi oportuno até ter levado um material desse tipo ali. E você leva também para fora do estado, né? É Sim. super legal. Uma das coisas que muitos autores acabam conversando aqui comigo no programa é que existe uma dificuldade de distribuição dos nossos livros, né? Então, de você conseguir ultrapassar os limites, né, da nossa ilha, do estado. Sim. Então, também é uma forma de você alcançar um novo público. Sim, é uma preocupação que a gente teve também, né? O que fazer com o livro depois que ele for publicado, né? Para onde ele vai? Como vai fazer chegar até o público, né? Foi uma dificuldade para a gente entender isso no início, né? Porque o livro estava ali pronto, a gente conseguiu o prêmio da Secult, falou, agora a gente vai poder publicar o livro. Mas e depois? O que a gente faz com aquelas caixas de livros que estão em casa, né? E, Thiago, eu já vou te dizer que isso é comum, porque vários escritores falam isso com a gente, né? Porque o processo de gestação, vamos dizer assim, do livro, tá todo mundo envolvido, aí fez o lançamento, super bacana, e agora? O que eu faço com o livro pronto? Qual é a estratégia de vocês? Pois é, eu como participo de alguns festivais dedicados a quadrinhos, ilustração, eu sempre procuro levar o livro junto comigo, coloco na mesa junto com meus outros títulos que eu sempre levo, e é uma forma de distribuir esse livro pelo Brasil, né? Por onde eu passo. Ele também está disponível na nossa loja, né? Eu tenho uma loja online e o livro está lá e a gente faz essa venda, né? Para quem tem interesse, faz a divulgação online, que é muito importante. Eu acho que a internet ajuda demais nessa parte de distribuição, isso tanto para a gente quanto para os outros autores, né? Enfim, premiados, né? E acho que é isso, assim, a gente não teve uma estratégia muito grande de distribuição, né? Eu sei que vocês lançaram o livro tem pouco tempo, mas escritor é assim mesmo. Acabou de lançar, já está todo mundo querendo saber as novidades. O Gabriel adiantou um pouquinho pra gente, mas quem sabe a gente não consegue tirar mais de você. Vocês estão trabalhando em algum outro projeto, Thiago? Sim. Juntos ou algum outro livro? Sim. Conta pra gente. A gente já trabalha junto há algum tempo, né? Há mais de 6 anos. E como, né, em agência de publicidade, né, mas entre um trabalho e outro a gente está sempre ali conversando. Eu falei, e aí essa ideia aqui, o que a gente pode fazer, né? Então a gente já tem algumas ideias, né, que a gente está levando para frente, mas ainda nada muito concreto para poder revelar, né? Então assim, em breve talvez a gente tenha mais coisas para falar. O Gabriel adiantou também no primeiro bloco, ou nos bastidores, que agora eu nem me lembro mais, mas falou que vocês têm a proposta de fazer um trabalho em escolas também, né? Faz parte, inclusive, do próprio projeto da Secult. Vocês já tiveram a oportunidade de fazer isso? E se não, como que você pretende trabalhar isso com as crianças de sala de aula? Que eu acho que também é uma oportunidade legal de trabalhar essas questões, né? Com certeza. As questões de gênero, né? As questões que estão mesmo no livro. Sim. Como eu disse, é uma preocupação fazer essa distribuição dos livros, né? Então, uma das coisas que a gente está tentando fazer é entrar em contato com algumas escolas, algumas redes de escolas, inclusive particulares, para apresentar o livro, né? Para o corpo docente, né? Para saber se eles têm interesse de levar isso para a sala de aula. Porque a gente não tem, a gente trabalha com publicidade, né? Não tem tanto acesso a esse mercado, essa área da educação, Sim. né? Então, falta um pouco de sabedoria para, né, entrar nesses lugares. Então, nesse momento, a gente está tentando conversar com algumas escolas, né, alguns colégios, para poder levar o livro, apresentar para eles, para ver se tem interesse, né, de comprar, enfim, de levar esse livro para a sala de aula. E trabalhar também os temas, né? Sim, que eu acho que é uma ótima oportunidade, né, Thiago? Sim. Levar esses temas para a sala de aula e debater. E dali, né, pode desenvolver outros tipos de trabalho com as crianças a partir do livro. Isso, com certeza. O livro está muito bonito, eu adorei, eu adoro quando a gente recebe autor de livro infantil aqui, porque é uma área também que eu adoro. E esse livro ele é indicado para qual idade? Porque como ele tem texto, né,
demanda que a criança tenha uma escolarização. Ou ele também pode ser trabalhado aí até para o pai ler para a criança. Como que você vê isso? Assim, para qual idade você indicaria ele? Ele é um livro que foi pensado exatamente para isso, para que o pai possa ler junto com a criança, para que um professor possa ler junto com a criança, mas que uma criança que tenha já alfabetização, em torno de 6 a 9 anos, já possa ler sozinha e entender a história. Então, ele é pensado para esse público, né? Mas nada impede de... Meu filho tem 4 anos e eu já li com ele adora, ele quer ler de novo, ele quer saber da história e eu estou sempre ali lendo para ele, né? Contando para ele. Ah, então você tem um feedback dentro de casa. Tenho, tá fácil. Tá fácil, então. Inclusive, ele aprovou as ilustrações. Conforme a gente foi fazendo, eu fui mostrando para ele também, então ele aprovou. Muito legal. O Gabriel, eu já sei que sim, que acompanha muito essa parte de esporte. Ele até comentou que ele é um estudioso da área e tudo. Você também é um estudioso da área? Não? Nada, zero. Então vocês, na verdade, se completaram sim, também, sim, nesse sentido, né? Isso foi uma coisa muito interessante. Quando eu conversei com o Gabriel para a gente criar essa história, uma das coisas foi essa minha total falta de intimidade com o assunto, né? Eu tenho pouquíssima intimidade com o futebol, né? E aí o Gabriel, né, vem com essa paixão, então eu falei, vamos juntar isso e vamos mostrar que o esporte é uma coisa inclusiva, né? Inclusive eu que não gosto, que não, né, enfim, não pratico, não tenho essa intimidade, não acompanho, posso falar sobre isso junto com você. Então, assim, foi uma coisa muito divertida também, aprendi demais sobre esporte, né? Inclusive o livro fala, tem partes do livro que a gente mostra maneiras diferentes de jogar futebol, né? Quantos tipos de futebol existem? Alguns deles a gente descobriu fazendo o livro, né? Eu não sabia que existia. Então, assim, foi muito legal e muito instrutivo, para mim, principalmente. Ai, que legal, Thiago. O livro está muito bonito e eu quero agradecer a sua presença aqui no programa, do Gabriel também, que conversou comigo no primeiro bloco, e deixar as nossas portas sempre abertas para quando vocês tiverem novidade, para voltar, apresentar e conversar com a gente. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. O programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Continue com a nossa programação. TV Assembleia, mais perto de você.